nunca foi só, sempre foi guerra! Que isso, mano, vamos terminar com guerra! Vou jogar no fogo! Olha só, cara, guerra. Eu não esqueço, em 2018 a gente teve uns desafios na igreja. Eu lembro de uma frase que me marcou, tava na camiseta de um discípulo meu e até usei ela assim pra motivar todo mundo, que foi: se você quer ter paz, prepare-se pra guerra. Eu acho que tem um testemunho que fala exatamente sobre isso. Dos 12 aos 14 anos, eu lutei contra a depressão. Eu tava, assim... Eu vivia literalmente num quarto escuro. Eu chegava da escola, eu me trancava no quarto, fechava as cortinas, fechava a porta, desligava a luz e ficava naquele quarto escuro a tarde inteira, a noite inteira. Eu não tinha ânimo pra falar com ninguém, eu me afastei de todos os meus amigos, eu não tinha mais amigos na escola. Você tinha quantos anos? 12, quando começou mais ou menos. E aí, com 14 anos, eu fui pra revisão de vidas. Com 14 anos? Com 14 anos. E assim, pra falar a verdade, eu passei metade da revisão de vidas, tipo, sabe, só tinha ido porque minha mãe tinha falado que era pra eu ir. E aí, quando chegou no último momento, o momento do Espírito Santo, eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. Uau! E foi sobrenatural. Eu saí de lá, as pessoas literalmente falavam pra mim: Letícia, o que aconteceu com você? Tá muito diferente. E eu fiquei apaixonada, tipo, sabe? Eu comecei a entrar em tudo que tinha pra fazer na igreja, literalmente tudo. Teve uma hora que minha líder falou: Letícia, te acalma um pouco. Então você saiu de 8 pra 80. Foi. E aí, vivendo nessa vida intensamente, apaixonada com Deus, em 2016, meus bispos saíram, eles foram enviados, e aí veio o bispo Sam e a bispa Maíra, né, eu sou de Sobradinho. E aí, enfim, foi um baque, eu tinha um apego muito grande com a minha bispa. Meus líderes também se mudaram, tipo, no mesmo... Todo mundo te abandonou. E nisso, todos os meus amigos, quase todos, saíram da igreja. 2017, final de 2017, praticamente todos os meus discípulos saíram da igreja. Nesse ano eu tinha sido desafiada a tentar o obreirato, e aí todas elas praticamente saíram. Sobrou uma que hoje é minha irmã discipulada. Uau! Então foi num ano que deu tudo errado. Foi guerra atrás de guerra e eu não estava sabendo lidar com aquilo. E foi quando a depressão começou a voltar. Só que eu era líder. Então, como é que eu ia falar que eu estava deprimida para as minhas discípulas? Como é que eu ia abrir isso? Eu não tinha coragem de contar para minha líder, eu não tinha coragem de contar para ninguém. Então, eu ia para a igreja, eu sorria, eu pulava com a galera na arena, era tudo muito feliz. Só que eu chegava aqui dentro, não estava funcionando direito. E por todo esse medo, essa guerra entre ser uma líder e ter que fazer tudo perfeito, porque eu sempre fui essa pessoa extremamente perfeccionista. Eu tinha que ser perfeita. E tinha um conflito interior profundo. Sim, era uma guerra, assim. Eu cheguei a um ponto de me odiar de uma forma que eu não conseguia me olhar no espelho. Por quê? Era como se eu não merecesse nada. Tipo, a depressão, ela te engana de uma forma que não tem bem um porquê. É como se todas as palavras ruins que já falaram pra mim voltassem na minha cabeça, e como você não vê mais sentido na sua vida. E tipo, por mais que falasse, tipo, um momento eu pensava, cara, mas Deus me ama. E eu orava todo dia, eu nunca deixei de orar um dia. Mas ainda assim era essa guerra muito grande. Chegou um ponto de eu virar meu espelho pra parede, porque eu não aguentava me olhar, de verdade. Tipo, eu sentia esse ódio de mim tão grande, eu me machucava, literalmente eu não conseguia conviver comigo mesma. Enfim, isso foi indo, eu não quis contar pra ninguém. Então você estava realmente com uma guerra interna. Sim. Porque teoricamente para as pessoas você estava ali ajudando, mas por dentro você estava ali sangrando com os conflitos e administrando isso. Exatamente. E foi até ali o ano passado
eu tava com esses conflitos e no ano passado foi tudo muito forte pra mim. Eu tinha crise de pânico, teve noite que eu acordava no meio da noite e eu queria gritar. E, enfim, eu não tinha suporte de ninguém. Eu fui num psiquiatra escondido. Eu não contei pros meus pais, eu não contei essa guerra pra foi ninguém. solitária mesmo. Você não Foi. procurou, você não falou com seus líderes, você não falou com sua família. Fui ninguém. E eu fui nesse psiquiatra, ele me diagnosticou com depressão, ansiedade, e eu comecei a tomar remédio. Só que o remédio, antes dele fazer o efeito ali, ele te deixa pior do que você já estava. E normalmente a pessoa que está passando por esse processo, ela tem que ter um suporte, alguém tá sempre de olho nessa pessoa. Só que eu não tinha esse alguém. Então, em outubro do ano passado, eu tentei suicídio. E foi um momento muito difícil. Não é como se eu quisesse morrer. A pessoa que faz isso, ela não quer morrer. Né? Eu falava que eu queria dar uma pausa. Eu só queria que o mundo parasse por 1 minuto. Eu lembro de um desenho infantil que tinha, que o menino tinha um controle remoto, que ele pausava. Aí ele continuava vivendo, só que o mundo tava parado. E eu só queria isso, eu queria um momento. Que tudo parasse, que eu não precisasse fazer nada, eu só queria ficar, sabe? E aí, enfim, eu tentei, quando eu fiz isso, eu comecei a passar muito mal, eu mandei mensagem pra minha líder, um texto assim gigante, coitada da minha líder. Coitado de todos os líderes. E aí ela começou a ficar desesperada. Ela falou, não, vou ir na sua casa. Eu falei, não, Miriam, não precisa, porque o bebê dela tinha acabado de nascer, tava meio mal ainda. Aí eu falei, não, vou falar com a minha mãe. E aí eu fui falar com a minha mãe. E no momento que eu falei com a minha mãe falou que meu avô tava quase morrendo. E aí eu fiquei eu não vou falar pra ela que eu tô passando mal, que eu tava realmente muito mal. Eu abracei ela e eu desfaleci. Eu caí no chão e ela começou a entrar em desespero. E ela me levou pro hospital. No caminho pro hospital eu desfaleci mais umas 2 vezes. E quando eu cheguei lá, eu fui direto pra UTI. E eu fiquei 4 dias nessa UTI. E foi, eu digo que uma das minhas maiores experiências com Deus. Uau. Porque eu fiquei com tanto medo de eu chegar na igreja e falar, você não é mais líder, né? Isso foi numa quarta-feira. E domingo ia ter a apresentação do coral. E eu tava extremamente animada. E eu fiquei com medo de não poder participar. Eu fiquei com medo de, perder tudo. Só que muito pelo contrário, meu líder foi me visitar, a pastora da minha mãe foram me visitar. Eu consegui apresentar com o coral. E foi... E assim, nos 4 dias que eu tava na UTI, é um ambiente muito frenético, né? Inclusive, uma das noites, eu acredito ter ouvido alguém ter um infarto na cabine do lado da minha. E aquilo me fez abrir meus olhos de uma forma... É um lugar extremamente fechado, não tem janela, não tem nada, é só você e os pacientes. E aí, quando eles me liberaram pro quarto, que eu cheguei lá no quarto, eu olhei pela janela, tava nublado é meu clima favorito. Cinza, preto, escuro. Sim, e não era uma parada cheia de gente, uns mercados, mas quando eu olhei pela janela, eu vi a cena mais linda que eu já vi na minha vida. Porque quando eu olhei pro céu, eu percebi que eu tava viva. E eu percebi o quanto Deus tinha sido bom comigo até ali. Uau. Eu cheguei na igreja, a bispa me recebeu, eu saí no dia da arena. Eu literalmente só fui pra casa, tomei banho e fui pra arena. E quando eu cheguei lá, a bispa me recebeu de braço aberto, meus líderes me receberam de braço aberto. Cara, mas a armadura de Efésios 6, sabe o que é mais massa? Porque já viu que a sandália do evangelho, ela fica nos seus pés? E é sandália do evangelho, porque o evangelho ele é expansão de território. Então, quando você pisa, você expande. E quando você apresenta o evangelho, você expande, porque a gente ainda está em guerra. Inclusive, essa linguagem que Paulo usa, mano. Forte, não é, mano? Acabei de pensar aqui, Deus me salva. Mas é isso. E eu acredito que realmente, pra gente conquistar, nunca vai ser pela sorte. É por guerra! Uou!
Valeu, galera!